Faxineiro. Ajuda a mulher que chorava na rua com as roupas rasgadas, mas não imaginava quem ela era. No começo daquela manhã nublada, o coração de Marcos disparava a cada passo. Era seu primeiro dia de trabalho como faxineiro em uma grande empresa, e a última coisa que queria era chegar atrasado. O vento leve balançava as folhas nas calçadas, enquanto ele apertava o passo, consultando o relógio de pulso de vez em quando. Virando a esquina, deparou-se com uma cena que o fez parar imediatamente. Uma mulher, de roupas levemente rasgadas, chorava baixinho, encostada em um muro. Ela tentava enxugar as lágrimas com as mãos, mas não parecia ter forças nem para isso. Comovido, ele se aproximou. "Você está bem?" perguntou num tom preocupado, observando as roupas rasgadas e o rosto cheio de lágrimas. Ela não respondeu de imediato. Parecia assustada, talvez até desconfiada, mas não se afastou quando ele estendeu uma pequena toalha que carregava na mochila. "Use isso para se cobrir um pouco. Não é nada demais, mas pode ajudar", acrescentou, tentando soar calmo. A moça aceitou a toalha, cobrindo o que podia de seu corpo, e continuou em silêncio, sem conseguir explicar o que havia acontecido. Ele não insistiu, apenas notou o olhar perdido dela e tomou a decisão de ajudar de outra forma. "Espere aqui só um instante, por favor. Vou buscar algo para você vestir." Ela concordou, balançando a cabeça, sem falar nada. Ele saiu às pressas, sumindo na próxima rua. Em poucos minutos, retornou trazendo um pacote com uma calça e uma camisa simples, mas novas. "Não sabia seu tamanho exato, mas espero que sirva. Tem uma lanchonete ali adiante com banheiro. Se quiser, pode ir lá e trocar de roupa." A mulher agradeceu em voz baixa, ainda enxugando os olhos. Caminharam juntos até a lanchonete, onde ela seguiu direto para o banheiro. Enquanto isso, ele foi até o balcão e comprou um salgado e um suco. Quando ela voltou, a diferença era visível. Embora mantivesse os olhos vermelhos e inchados, parecia um pouco mais tranquila com aquelas roupas limpas. Sentou-se à mesa, observando o lanche que ele havia comprado. "Toma, você deve estar com fome. Comprei um salgado e um suco. Espero que goste." A mulher pegou o copo e tomou um gole. Nos lábios surgiu um sorriso tímido, o primeiro que esboçava desde que haviam se encontrado. "Obrigada. Eu nem sei como retribuir", disse a voz fraca, mas sincera. Ele sorriu de volta, aliviado por vê-la um pouco mais confortável. Sentiu vontade de perguntar o que havia acontecido, mas algo lhe dizia que não era a hora certa. Preferiu respeitar aquele momento delicado. "Pode me contar quando e se quiser. Não vou te pressionar. Mas antes de ir, ao menos me diga seu nome." "O meu é Marcos." Ela hesitou por um instante. Parecia lutar internamente entre falar ou se manter em silêncio, mas no final cedeu. "Sou Sofia." Em seguida, estendeu o braço e pegou o guardanapo que estava em cima do balcão, enquanto Marcos anotava rapidamente algo em um papel. Era o número de telefone dele. "Se precisar de qualquer coisa, é só ligar. Não hesite", disse entregando o papel. "Infelizmente, preciso ir agora porque é meu primeiro dia de trabalho e não posso me atrasar." Ela apertou o pequeno papel contra o peito, assentindo em silêncio. Ainda havia um brilho de incerteza em seus olhos, mas também um toque de esperança. "Obrigada por tudo, e Marcos." Ele se levantou, ajeitou a mochila nas costas e, lançando um último olhar preocupado, despediu-se. Partiu em direção ao seu novo emprego, o coração dividido entre a ansiedade do primeiro dia e a vontade de ficar ali para garantir que Sofia ficaria bem. Enquanto caminhava, não conseguiu evitar pensar no que poderia ter acontecido a ela, mas prometeu a si mesmo que estaria disponível quando ela precisasse. Na lanchonete, Sofia permaneceu sentada por alguns minutos, encarando o salgado que ele havia comprado. Sentia-se grata, ainda confusa, mas com a estranha sensação de que aquele simples gesto de solidariedade poderia ser o início de algo novo em sua vida. Guardou o telefone dele no bolso e, pela primeira vez naquele dia turbulento, respirou com um pouco mais de tranquilidade. Marcos chegou ao edifício corporativo com o coração acelerado. Logo ao passar pela roleta de entrada, viu no relógio da recepção que já havia ultrapassado o horário de início.
Tentou respirar fundo para se acalmar, mas não conseguiu evitar o frio na barriga quando o gerente, Sr. Batista, aproximou-se com uma expressão carrancuda. Está atrasado, Marcos, logo no primeiro dia. Desculpe, eu acabei ajudando uma mulher na rua. Ela estava... Tentou explicar. Mentiras não serão toleradas aqui. Se não quer trabalhar, ainda dá tempo de ir embora. Interrompeu o gerente, cortando-o abruptamente. A repreensão ecoou pelo hall principal, onde alguns funcionários que passavam lançavam olhares curiosos. Sentindo-se humilhado e percebendo que insistir não adiantaria, Marcos apenas abaixou a cabeça e se encaminhou para buscar o carrinho de limpeza. A função dele era cuidar do andar principal, onde ficava o escritório do diretor da empresa, Sr. Augusto Nogueira, um homem sério de aproximadamente 45 anos. O ambiente era sofisticado, com amplas janelas envidraçadas e tapetes caros, exigindo cuidado constante para se manter impecável. Marcos pegou os materiais no depósito e subiu pelo elevador, verificando cada sala antes de enfim chegar ao escritório do diretor, ainda vazio. Agradeceu internamente pela ausência de Sr. Augusto, pois estava nervoso demais. Limpou o piso, organizou a mesa e trocou o lixo com agilidade, mas foi surpreendido pelo som de passos firmes no corredor. Sr. Augusto entrou na sala, parando por um instante para encará-lo. No próximo atraso você será demitido. A voz soou baixa, porém ameaçadora. Marcos sentiu o rosto queimar de vergonha. Não pensara que alguém tão importante perceberia a falta de um faxineiro. Trêmulo, recolheu seus materiais e deixou o escritório, sem se atrever a responder. Quando o expediente terminou, voltou para casa exausto e inquieto. Apesar da tensão, sentia-se grato por ainda ter um emprego. Assim que abriu a porta do pequeno apartamento, foi recebido pelo aroma familiar de chá de ervas. Sua mãe, Dona Helena, estava sentada em sua poltrona, os óculos de leitura pousados no colo, e sorriu ao vê-lo. Como foi o dia, meu filho? Perguntou com carinho e um leve cansaço na voz, pois sua saúde era frágil. Foi meio complicado, mãe. Quase perdi o emprego antes de começar, mas vou continuar me esforçando. Agora consigo ajudar mais nas contas e nos seus remédios. Ela acariciou o rosto dele, orgulhosa. Marcos sentiu um alívio ao se lembrar da razão principal pela qual precisava tanto daquele salário. Garantir que Dona Helena tivesse todo o cuidado necessário. Nos dias seguintes, ele chegou sempre mais cedo, determinado a não dar qualquer motivo para ser despedido. Cuidava de cada detalhe na limpeza, mesmo que isso o deixasse ainda mais cansado. Sr. Batista, o gerente, continuava vigilante, mas percebendo que ele era esforçado, manteve distância. Tudo corria relativamente bem até que, em uma manhã, ao limpar o corredor que levava à ala executiva, Marcos ergueu o olhar e tomou um susto. Uma mulher de tailleur elegante e bolsa de grife caminhava na sua direção. Ela exalava confiança e, mesmo assim, ele reconheceu de imediato quem era. Sofia, a mesma mulher que encontrara na rua, vestindo roupas rasgadas e chorando dias atrás. Ela também o reconheceu. Seus olhares se cruzaram e, por alguns segundos, Marcos pensou que fosse ser abordado. Sofia abriu um leve sorriso, como se quisesse cumprimentá-lo. Mas então o diretor, Sr. Augusto, surgiu e a beijou de forma afetuosa, mostrando claramente a intimidade entre eles. Sem dizer nada, os dois seguiram juntos para o escritório, fechando a porta atrás de si. Marcos permaneceu parado, com o esfregão na mão, sentindo a cabeça girar. A imagem de Sofia, desesperada e vulnerável, contrastava absurdamente com aquela mulher imponente que agora caminhava ao lado do diretor como se fosse uma grande executiva ou alguém de seu convívio pessoal. Mas o que está acontecendo? Balbuciou baixinho, confuso. Por que Sofia estava tão diferente? Como ela poderia estar ligada a Sr. Augusto, o diretor rígido que mal lhe dirigia a palavra? E por que não conversou com ele, limitando-se apenas a um sorriso discreto? Sem respostas, Marcos continuou a limpeza, tentando se concentrar na tarefa para afastar a mente dos questionamentos. Ainda precisava manter o emprego para sustentar a mãe e não tinha espaço para distrações.
Mas, por mais que tentasse, não conseguia esquecer a cena que presenciara. Sofia, a misteriosa mulher que ele ajudara em um momento de desespero, agora parecia levar uma vida completamente diferente. E isso o deixava intrigado e preocupado ao mesmo tempo. Nos dias que se seguiram ao encontro inesperado com Sofia, Marcos não conseguia evitar um turbilhão de pensamentos. Ao mesmo tempo em que tentava manter sua rotina de chegar cedo, limpar cada setor do edifício e cumprir as tarefas sem falhas, carregava no peito a lembrança de vê-la trajada como uma grande executiva e ainda por cima em companhia do diretor, Sr. Augusto Nogueira. Certa tarde, enquanto estava concentrado na limpeza de um corredor pouco movimentado, escutou passos suaves que se aproximavam. Levantou o olhar e avistou Sofia, elegantemente vestida com um conjunto sóbrio, porém impecável. Ela parou diante dele, parecendo um pouco hesitante. "Preciso falar com você", disse ela, olhando ao redor para se certificar de que ninguém mais estava por perto. Marcos assentiu-lhe um tanto surpreso. Sofia apontou para a porta da sala de arquivos, um lugar raramente visitado por outros funcionários. Assim que entraram, ela trancou a porta, fazendo com que ele sentisse o coração disparar. Ficaram frente a frente, isolados naquele espaço silencioso. Sofia falou em voz baixa, como se temesse ser ouvida. "Antes de tudo, quero agradecer pelo que fez aquele dia. Você foi a única pessoa que me ajudou." Marcos notou que sua expressão misturava gratidão e algo próximo de preocupação. "Eu não poderia simplesmente passar por você e fingir que não vi nada. Qualquer um faria o mesmo." Ela balançou a cabeça. "Não é verdade. Muita gente passou por mim naquela rua e fingiu que eu não existia. Quando você apareceu, já estava quase desistindo de pedir ajuda. Então, por favor, entenda que seu gesto significou muito para mim." Ele deu um sorriso tímido, lembrando-se de como ela estava abalada naquele dia. "Fico feliz em saber que consegui ajudar, mas o que aconteceu, afinal?" Sofia apertou os lábios, desviando o olhar. Parecia travar uma luta interna antes de responder. Eu não posso explicar. Não agora. Há coisas que prefiro manter em segredo por enquanto." Marcos meneou a cabeça, compreendendo que talvez fosse algo delicado demais para ser compartilhado. "Tudo bem, eu entendo." Ela inspirou profundamente, como se precisasse de coragem para continuar. "Só quero te pedir mais uma coisa, que não comente com ninguém aqui na empresa sobre o que aconteceu. Nem o Sr. Batista, nem o Senhor. Augusto, nem ninguém. Isso é muito importante para mim." Marcos franziu o senho, intrigado, mas concordou sem hesitar. "Pode ficar tranquila, não vou contar a ninguém." Sofia sorriu, demonstrando um alívio silencioso. Por um momento, o ambiente pareceu menos tenso, e ele pôde ver um brilho mais suave em seus olhos. "Obrigada, de verdade. Se eu puder retribuir um dia..." Ele balançou a mão, minimizando a oferta. "Não precisa se sentir em dívida, só saiba que se precisar de ajuda novamente é só me chamar." Os dois trocaram um olhar de cumplicidade antes que Sofia destrancasse a porta. Saíram da sala de arquivos, seguindo por caminhos diferentes para não levantar suspeitas. A partir desse dia, Sofia e Marcos passaram a se falar com certa frequência no trabalho. Ela costumava procurá-lo nos horários em que os corredores estavam vazios ou nos pequenos intervalos em que o prédio ficava mais silencioso. Compartilhavam pequenas conversas sobre o cotidiano, falavam de amenidades e, por vezes, trocavam sorrisos cúmplices. No entanto, Marcos começou a reparar que Sofia jamais o abordava quando havia outras pessoas por perto. Se encontrava algum funcionário no caminho, ela apenas acenava de longe para ele e logo se afastava. Apesar de notar essa atitude reservada, Marcos preferiu não perguntar o motivo. Sabia que havia algo muito maior acontecendo na vida dela e respeitava o desejo de manter tudo em segredo. Para ele, bastava saber que estava fazendo o possível para retribuir a confiança que Sofia depositara nele. E, acima de tudo, manter aquele emprego fundamental para sustentar a mãe, Dona Helena, que o aguardava em casa todos os dias com o mesmo sorriso acolhedor. Nos dias em que Augusto estava viajando a negócios, o clima na empresa ficava um pouco mais leve. Sofia aparentava estar mais tranquila
e até mesmo sorria com mais frequência, embora fosse noiva dele. Alguns funcionários comentavam entre cochichos que provavelmente a viagem estava relacionada a possíveis fusões ou parcerias, mas poucos sabiam ao certo. Marcos, por sua vez, continuava sua rotina silenciosa de limpeza, notando apenas que Sofia parecia mais à vontade na ausência do diretor. Certa noite, perto das 11 horas, Marcos terminava seu turno. Havia ficado até mais tarde para concluir alguns serviços e já não havia quase ninguém no prédio. Com passos cansados, ele seguiu até o ponto de ônibus de uma rua pouco iluminada e deserta. Sentou-se no banco, olhando para os lados, preocupado com a demora do transporte. De repente, ouviu o som de um carro se aproximando e alguém o chamar. "Marcos, espera!" Ele se virou e reconheceu Sofia ao volante de um sedã de luxo que saía do estacionamento da empresa. Ela baixou o vidro e fez sinal para que ele se aproximasse. "Entra, vou te dar uma carona. Está tarde e esse lugar não é nada seguro." Marcos hesitou olhando ao redor. "Não precisa, Sofia, obrigado, mas prefiro esperar o ônibus." Ela franziu o senho, insistindo com gentileza. "Está tarde, você vai ficar aqui sozinho? Podem acontecer coisas ruins, Marcos." Ele coçou a nuca, ansioso. Tinha receio de ser visto saindo com Sofia e virar alvo de fofocas. Já tinha problemas suficientes com o gerente Sr. Batista e não queria ser motivo de falatório. "É que, se alguém nos vir juntos, podem falar besteira. Sabe como é." Sofia olhou em volta, constatando que não havia realmente mais ninguém por perto. "Não tem ninguém para ver, pode ficar tranquilo." Marcos suspirou, vencido pela preocupação dela. "Tudo bem, então. Obrigado pela carona." Ele entrou no carro e afivelou o cinto. Enquanto ela dava partida e começava a dirigir pelas ruas vazias, um clima de descontração tomou conta. "Você já está voltando para casa a essa hora?" Ela perguntou, querendo puxar assunto. "Sim, precisei ficar até tarde para terminar algumas coisas", respondeu Marcos. "E também ando fazendo umas horas extras para ajudar minha mãe. Ela está bem doente e eu quero garantir que não falte nada para ela." Sofia trocou um breve olhar de empatia com ele. "É bonito ver como você se importa com sua mãe. E você mora só com ela, certo?" Ele confirmou com a cabeça. "Desde que meu pai faleceu, somos só nós dois, então faço o possível para cuidar dela." Houve um pequeno silêncio, interrompido apenas pelo som do carro rodando sobre o asfalto. Sofia manteve as mãos firmes no volante. "E você? Tem algum sonho que gostaria de realizar, além de ajudar sua mãe?" Marcos deu um sorriso tímido. "Sempre quis cursar veterinária, mas acho que estou meio velho para isso." Ela soltou uma risada suave. "Quantos anos você tem?" Ele respondeu sem jeito. 30. Sofia riu novamente, balançando a cabeça. "Eu também tenho 30. E não me considero velha. Você ainda é novo, Marcos. Se realmente quer isso, deveria ir atrás do seu sonho." O rosto dele se iluminou com o comentário. De alguma forma, sentiu uma pontada de esperança ao ouvir aquilo de Sofia. Então, lembrou-se de que ela nunca falava muito de si mesma. "E você, Sofia? Desculpe a indiscrição, mas é a noiva do Sr. Augusto, certo?" Ela permaneceu em silêncio por um instante, como se avaliasse o que poderia ou não dizer. "Sim, somos noivos. Ele é diretor da empresa, mas, na verdade, um dia vai ser o dono. O pai dele, que é o atual proprietário, está muito idoso e em breve deve se aposentar de vez." Marcos não quis forçar a barra perguntando mais nada sobre o relacionamento deles, mas percebeu que Sofia não parecia tão à vontade ao mencionar Augusto. Ainda assim, ela não deu mais detalhes, limitando-se a esse breve resumo. Quando chegaram à casa de Marcos, ele agradeceu a carona com sinceridade. "Valeu mesmo, Sofia, salvou minha noite." Nesse momento, Dona Helena, que estava à janela, percebeu a chegada do filho em um carro diferente. Curiosa e ao mesmo tempo atenciosa, saiu para cumprimentar a visitante. "Oh, quem é você, minha filha? Obrigada por trazer o Marcos. Não quer entrar para tomar um chá?" Sofia esboçou um sorriso gentil, lançando um olhar rápido para Marcos, que deu de ombros, sinalizando que estava tudo bem. "Claro, aceito sim." Eles entraram e Dona Helena logo foi buscar seu tradicional chá noturno de camomila com maracujá, conhecido por acalmar.
ofereceu a ambos enquanto se sentavam na pequena sala de estar, modestamente decorada, mas repleta de fotografias antigas. Obrigada, dona Helena. Está delicioso, elogiou Sofia após provar o primeiro gole. A conversa fluiu sem grandes formalidades. Helena fez perguntas sobre o trabalho, contou um pouco de como Marcos sempre foi um filho dedicado e como estava feliz por ele ter conseguido aquela vaga na empresa. Sofia permaneceu sorrindo, fazendo elogios à educação de Marcos e evitando entrar em detalhes sobre seu noivado ou sua vida pessoal. Depois de alguns minutos, Sofia consultou o relógio e se despediu, alegando que precisava voltar para casa. Helena a acompanhou até a porta, agradecendo novamente pela carona. Volte sempre que quiser, minha filha. Aqui você terá sempre um chá quentinho e boa companhia. Sofia sorriu, parecendo verdadeiramente tocada pela gentileza de Helena. Obrigada, dona Helena. Vou aceitar o convite outra hora, com certeza. Marcos abriu o portão para que ela pudesse sair com o carro. Ficou parado na calçada, vendo-a se afastar. Um turbilhão de sentimentos passou por sua mente. Gratidão pela ajuda, curiosidade sobre o relacionamento dela com Augusto e a sensação de que Sofia tinha muito mais a revelar do que demonstrava. Apesar disso, preferiu não se deixar levar por suposições, apenas guardou a noite como um momento que lhe trouxe um lampejo de esperança. Tanto no sonho de cursar veterinária, quanto na possibilidade de uma amizade sincera com aquela mulher misteriosa. No dia seguinte, por volta do meio da tarde, Sofia passou pelo corredor onde ficavam alguns computadores disponíveis para uso interno. Estranhou o fato de alguém estar ali, pois naquele horário, os funcionários de escritório costumavam estar em reunião, ou já encerrando o expediente. Aproximando-se, viu que era Marcos, concentrado em uma tela com vários anúncios de lojas de móveis e equipamentos médicos. Marcos, tudo bem? Ela perguntou, erguendo levemente a sobrancelha. Ele se virou rapidamente, parecendo pego de surpresa. Oi, Sofia. Me desculpa, não estou aqui à toa, juro, eu só estava fazendo umas pesquisas. Que pesquisas? Ela franziu o senho, curiosa. Marcos suspirou, sentindo-se um pouco constrangido. Estou procurando uma cama ortopédica para minha mãe. O médico recomendou há 1 ano, por causa das dores que ela sente na coluna. Dizem que ajuda a aliviar bastante o desconforto, mas só agora, com esse emprego, posso pensar em comprar algo assim. Sofia se aproximou, olhando a tela por cima do ombro dele. E você está procurando alguma promoção? Ele assentiu, apontando para os preços que piscavam em destaque no site. Sim, essas camas são muito caras, então preciso pesquisar muito. Qualquer desconto faz diferença. Ela sorriu, colocando a mão de leve no ombro dele em sinal de apoio. Torço para que encontre a melhor opção logo, Marcos. Sua mãe merece todo o cuidado. Ele agradeceu, grato pela compreensão. Obrigado, Sofia. É importante para mim dar mais conforto a ela. A conversa se encerrou por ali, pois logo apareceram outras pessoas no corredor, e Sofia não gostava de chamar atenção quando estava falando com Marcos. Eles trocaram um breve sorriso e cada um seguiu seu rumo. No dia seguinte, um sábado, Marcos estava em casa. A folga era bem-vinda depois de uma semana agitada. Ele ajudava a dona Helena a arrumar algumas coisas na cozinha quando o celular vibrou. Atendeu sem verificar quem era e levou um pequeno susto ao reconhecer a voz do outro lado. Oi, Marcos, aqui é a Sofia. Ele demorou 1 segundo para se lembrar que, um tempo atrás, havia dado seu número para ela, logo após tê-la ajudado na rua. Sofia, tudo bem? Não esperava sua ligação. Estou indo até a sua casa, você está por aí? Tô sim, mas aconteceu alguma coisa? Perguntou, preocupado. Ela não se prolongou. Te explico quando chegar. Pouco tempo depois, Marcos ouviu o barulho de um caminhão encostando na rua em frente ao portão. Saiu para ver o que estava acontecendo e encontrou Sofia descendo de um carro de luxo, acompanhada de 2 homens que começavam a descarregar algo do baú do caminhão. O que é isso, Sofia? Ele se aproximou, intrigado. Os homens manobraram cuidadosamente uma grande caixa pela calçada até a entrada da casa. É sua encomenda, senhor? Perguntou um deles, apontando para Sofia, que havia conduzido a entrega. Ela sorriu. É a cama ortopédica para a sua mãe. Marcos arregalou os olhos. O quê? Como assim?
Não, não, eu não posso aceitar isso, Sofia, é muito caro. Sofia manteve a expressão firme, embora falasse com gentileza. Você disse que estava procurando por uma e eu quis ajudar. Por favor, aceite. Dona Helena, ouvindo as vozes, saiu para a varanda, curiosa com a movimentação. Meu filho, o que está acontecendo? Assim que os entregadores abriram a caixa, ficou claro que se tratava de um modelo de cama ortopédica de última geração, com regulagem de altura e outras funcionalidades voltadas ao conforto. Helena, surpresa, não pôde conter o sorriso ao perceber o que era. Minha nossa, é... para mim? Perguntou sem conseguir esconder a emoção. Marcos tentava recusar, ainda perturbado com a ideia de receber um presente tão caro. Sofia, sério, eu agradeço muito, mas não tem como. É demais. Antes que ele continuasse, Dona Helena foi até a cama que os entregadores já tinham montado numa parte da sala e sentou-se. Marcos, isso é maravilhoso, disse ao deitar e sentir o colchão que se ajustava às suas costas. Ai, que conforto. Em questão de instantes, o alívio era tanto que Helena, que sofria de insônia e dores constantes, adormeceu quase de imediato. Sofia observou a cena em silêncio, depois olhou para Marcos, cujo olhar se dividia entre preocupação e gratidão. Você realmente vai negar esse conforto à sua mãe? Ela perguntou baixinho, sem querer acordar Helena. Ele suspirou, percebendo que não podia rejeitar aquele gesto após ver o efeito imediato na mãe. Obrigado, Sofia, de coração, falou com a voz embargada. Não sei como te retribuir. Ela balançou a cabeça. Você já fez muito por mim. Considere isso como uma forma de agradecimento. Fico feliz em poder ajudar. Marcos, emocionado, agradeceu mais uma vez, acompanhando Sofia até a porta. Ela se despediu dele, lançando um último olhar carinhoso para Dona Helena, que dormia profundamente na cama nova. Em seguida, retornou ao carro sem dar mais explicações. Ele ficou parado, observando o caminhão se afastar, ainda sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Enquanto isso, no interior da casa, Helena respirava tranquila, aproveitando o melhor sono que tivera em muito tempo. No dia seguinte, logo pela manhã, Marcos avistou Sofia perto do balcão de recepção. Tentou cumprimentá-la com um sorriso acolhedor, lembrando-se da noite em que ela havia lhe presenteado com a cama ortopédica para Dona Helena. Porém, ela retribuiu apenas com um aceno frio e virou o rosto em seguida. Aquilo deixou Marcos com um aperto no peito, e ele começou a se perguntar se havia feito algo errado. Pouco depois, entendeu o motivo da mudança brusca. Augusto havia retornado de viagem. Lá estava ele, conversando com alguns funcionários no corredor, enquanto Sofia mantinha uma postura rígida e um semblante tenso ao passar perto dele. A cada dia, ela ficava mais fria com Marcos, chegando a ignorar cumprimentos e até a desviar o olhar quando os dois se cruzavam. Ela deve ter os motivos dela, pensou Marcos, decidindo não insistir. Seguiu em silêncio com suas tarefas, lidando com a atmosfera pesada que pairava no ar. Certa tarde, porém, viu Sofia seguir em direção à sala de arquivos. Ela parecia nervosa, com o rosto pálido. Assim que ela entrou, Marcos esperou alguns instantes e decidiu ir atrás, preocupado. Ao abrir a porta, notou que Sofia não o havia percebido. Ela estava retocando a maquiagem diante de um pequeno espelho, enxugando lágrimas que insistiam em cair. Sofia, você está bem? Perguntou com a voz suave. Ela guardou o espelho rapidamente e o olhou surpresa, quase assustada. O que você está fazendo aqui? Marcos recuou um passo, mas ainda mostrava preocupação. Desculpa, não quis te assustar. Eu vi que você estava nervosa e quis saber se precisava de ajuda. Sofia respirou fundo, as lágrimas ainda marcando seus olhos. Não é da sua conta. Em seguida pigarreou, como se percebesse a aspereza do tom. Desculpa, estou sendo grossa de novo. Marcos assentiu, fazendo menção de sair. Tudo bem, se precisar de qualquer coisa é só dizer. Ele já fechava a porta quando ouviu a voz dela, trêmula. Às vezes eu faço coisas que não quero, mas preciso para ajudar quem eu amo. Sem revelar mais nada,
Sofia passou por ele, deixando Marcos preocupado e confuso. Nos corredores, a notícia do casamento de Sofia e Augusto se espalhava rápido, e isso se tornara o assunto favorito entre os funcionários. Eles formam um casal estranho, não acha? Ela é linda e ele... Bem, não é exatamente bonito. É puro interesse, ela só quer o dinheiro dele. Entre todas as fofocas, uma em particular chegou aos ouvidos de Marcos. Diziam que Sofia era filha de um grande empresário à beira da falência e que, para salvar o negócio, precisava se casar com Augusto, futuro dono de um império. Juntando as peças, Marcos passou a entender o comportamento hesitante e nervoso de Sofia, bem como a frieza que ela demonstrava quando Augusto estava por perto. Aproveitando um momento em que a encontrou sozinha em um canto, ele a abordou. Sofia, eu sei o que está acontecendo. Escutei alguns comentários e percebi que você vai se casar com o Augusto para salvar a empresa do seu pai. E... ele te trata mal, não é? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o chão antes de responder. Você não entende, Marcos. Eu faria qualquer coisa para ajudar meu pai, assim como você faz de tudo pela sua mãe. Marcos inclinou a cabeça, lembrando de suas próprias dificuldades e de tudo que já sacrificara por Dona Helena. Ainda assim, tentou protestar. Mas casar com alguém que te faz sofrer, por que insiste nisso? Ele abaixou a voz, temendo que alguém os ouvisse. Foi ele quem te fez chorar naquele dia, não foi? Sofia assentiu, a expressão tomada por mágoa. Augusto é muito ciumento. Houve uma festa em que cumprimentei um homem bonito com um simples bom dia e ele teve um ataque de fúria. Brigou comigo no carro, gritou, me xingou e, no auge da raiva, me empurrou para fora enquanto ainda estava em movimento. Acabei caindo no asfalto. Minha roupa rasgou. Foi daquele jeito que você me encontrou. A indignação de Marcos foi imediata. Você não pode se casar com um homem assim, Sofia. Isso não está certo. Ela fechou os olhos, respirando fundo, mas sem recuar da decisão. Não vou mudar de ideia. Meu pai precisa dessa união. E você, mais que ninguém, sabe como é querer salvar alguém que ama. Sem dizer mais nada, ela se afastou, encerrando a conversa. Marcos permaneceu parado, com o coração cheio de raiva e preocupação, sentindo-se impotente diante de uma situação que não conseguia reverter. Ele só podia torcer para que, de alguma forma, Sofia encontrasse uma saída antes que fosse tarde demais. Os dias se arrastavam, e o ambiente na empresa se tornava cada vez mais pesado para Marcos. Sofia, que antes trocava conversas e olhares discretos com ele, agora seguia de cabeça baixa pelos corredores, concentrada em seus próprios pensamentos. Não trocava sequer um bom dia com ele, e cada vez mais se mostrava tensa à medida que o casamento com Augusto se aproximava. Certa manhã, Marcos estava no hall principal quando presenciou Sofia agindo com grosseria com um funcionário novo chamado Vitor, que tentava entregar alguns papéis para ela assinar. Senhora Sofia, aqui estão os relatórios do setor de marketing que a diretoria pediu. E por que está me trazendo isso agora? Ela retrucou com a voz impaciente. Não vê que estou ocupada? Desculpe, mas o próprio gerente pediu que eu trouxesse direto para a senhora. Então diga ao gerente que ele mesmo deve cuidar disso, interrompeu Sofia, elevando o tom. Não tenho tempo para perder com relatórios de iniciantes. Sem dar chance para Vitor responder, ela virou as costas, deixando-o constrangido. Marcos, testemunhando a cena de longe, sentiu um desconforto no peito. Aquela não era a Sofia atenciosa que ele conhecera. No dia seguinte, perto do fim do expediente, Marcos limpava o corredor próximo à sala de Augusto quando ouviu vozes alteradas. Aproximou-se da porta entreaberta e percebeu que era uma discussão entre Augusto e Sofia. Então você estava rindo com aquele homem no elevador? O que ele te disse de tão engraçado? Pelo amor de Deus, Augusto, ele só me contou uma história boba para quebrar o gelo. A gente estava preso no elevador por alguns minutos. Não minta para mim, exclamou Augusto, irritado. Eu sei muito bem o tipo de mulher que fala demais com estranhos. Houve um momento de silêncio tenso, seguido por um som abafado de dor vindo de Sofia. Sem pensar duas vezes, Marcos abriu a porta e viu Augusto segurando o braço dela com tanta força que a pele estava marcada de vermelho. Solta ela,
gritou Marcos partindo para afastar Augusto de Sofia. Augusto recuou um passo, surpreso pela ousadia de um simples funcionário. Demorou alguns segundos para recuperar a fala. Quem você pensa que é para se meter onde não foi chamado? Marcos respirou fundo, tentando conter a raiva que sentia. Estou apenas protegendo Sofia dos seus abusos. Augusto voltou o olhar para Sofia, ainda respirando com dificuldade. Então é assim? Vai deixar esse faxineiro falar assim comigo, seu noivo? Sofia enxugou as lágrimas e, em meio ao olhar de Augusto, fez algo que Marcos não esperava. Ela andou em direção a ele e, de súbito, o estapeou no rosto. O som do tapa ecoou pela sala, deixando Marcos estarrecido. Quem você pensa que é para querer controlar a minha vida? Gritou Sofia, mantendo a mão erguida. Sem reação, Marcos levou a mão ao local atingido. Nunca imaginara que ela chegaria a esse ponto. Em seguida, Sofia agarrou o braço dele e o empurrou para fora da sala, onde alguns funcionários já se amontoavam atraídos pela gritaria. Ele está demitido! Anunciou alto o suficiente para que todos ouvissem. Não quero ver esse homem aqui de novo! Marcos sentiu o rosto queimar de vergonha, enquanto as pessoas ao redor trocavam olhares e cochichos. Forçou-se a manter a compostura, mas por dentro seu mundo desabava. Sofia e a minha mãe, ele balbuciou, a voz embargada ao lembrar da dificuldade que passaria sem emprego. Ela virou o rosto com frieza. Não é problema meu. Então voltou para dentro da sala, fechando a porta com força. Marcos ficou parado no corredor, sentindo um misto de humilhação, raiva e desespero. Sabia que sem aquela renda, a saúde de Dona Helena ficaria ainda mais vulnerável. A imagem de Sofia atacando-o o perseguia, mas ele não conseguia simplesmente odiá-la. Uma parte dele temia que tudo fosse fruto da pressão que ela vivia. Contudo, naquele momento, só restava lidar com a própria dor e a incerteza do futuro. Ele deixou a empresa sentindo-se derrotado e, dentro de si, lutava para controlar a raiva crescente que ameaçava dominá-lo. Dias se passaram desde o incidente na empresa. Sofia tentou inúmeras vezes entrar em contato com Marcos. Ligava várias vezes ao dia, passava em frente à casa dele, chegava a bater na porta pedindo perdão. No entanto, ele se mantinha irredutível. Não atendia ligações, não respondia mensagens e nem sequer abria a porta quando ela aparecia. Helena, por sua vez, não se intrometia na decisão do filho, embora demonstrasse tristeza com toda aquela situação. Sem querer saber de mais confusões, Marcos decidiu focar no que realmente importava: encontrar um novo emprego para sustentar a mãe. Passou dias enviando currículos e comparecendo a entrevistas até que, finalmente, conseguiu ser contratado em uma loja de sapatos. Lá, o ambiente era tranquilo, os clientes tratavam todos com educação e o salário, surpreendentemente, era melhor do que o que ganhava como faxineiro. Além disso, recebia comissões pelas vendas bem-sucedidas. Em uma tarde qualquer, estava atrás do balcão quando um senhor de terno entrou, demonstrando interesse em sapatos sociais. Marcos o atendeu com profissionalismo e simpatia, mostrando os modelos mais adequados ao estilo do cliente. Quando a compra estava concluída, o senhor sorriu, parecendo satisfeito. Obrigado, rapaz, você me atendeu muito bem. Eu que agradeço pela preferência. O senhor vai levar esse par? Perguntou Marcos, colocando os sapatos na caixa. Vou sim, ficaram perfeitos. O homem deu uma pausa, observando Marcos com um olhar pensativo. Sabe, minha filha é uma mulher boba. Marcos franziu o senho sem entender aonde aquela conversa estava indo. Desculpe, senhor, não compreendi. Vou ser direto. Ele respirou fundo. Sou o pai da Sofia. Na mesma hora, Marcos sentiu o coração acelerar. Ele não imaginava que um dia conheceria o pai dela, sobretudo naquele contexto. Manteve a compostura, mas ficou sem palavras. Ah, o senhor é... balbuciou intrigado. Isso mesmo. Sou o pai da Sofia. Ela me contou tudo o que aconteceu. A briga com o Augusto, a forma cruel como tratou você e como se arrependeu profundamente depois. Marcos olhou ao redor como se procurasse um refúgio de toda aquela situação inesperada, mas a loja estava tranquila. Não havia mais clientes por perto.
Sinto muito que as coisas tenham tomado esse rumo, murmurou, ainda sem saber bem o que dizer. O homem passou a mão pelos cabelos grisalhos e tentou manter o tom sereno. Ela fez tudo por conta própria para me ajudar. Minha empresa está falindo, mas mesmo assim eu não a obriguei a nada. Ela decidiu aceitar o noivado com Augusto, acreditando que isso salvaria meus negócios. Entendi. Marcos se limitou a responder, relembrando o quão aflita Sofia estava naquele período. Só que eu conversei muito com a Sofia, e finalmente ela entendeu que não vale a pena sacrificar a própria felicidade. Terminou o noivado na frente de todo mundo na empresa. O senhor respirou, parecendo um pouco aliviado ao recordar o fato. Ela agiu mal com você e sabe disso. Por isso está tentando se redimir. Marcos fitou o chão, lembrando de cada tentativa de contato de Sofia e do tapa que levara diante de todos, uma humilhação que ainda doía em sua memória. Não sei o que dizer, senhor. Não esperava encontrar o pai dela aqui. Só peço que permita a ela fechar esse ciclo. Talvez vocês nem continuem amigos, mas acredito que ao menos uma conversa definitiva ajude a encerrar as coisas de maneira mais digna. Marcos ficou calado por alguns instantes, refletindo. Pensou em sua mãe, em tudo o que acontecera, e sobretudo na tensão emocional que via nos olhos de Sofia antes de tudo ruir. Por fim, expirou lentamente. Certo. Se ela quiser falar comigo, pode vir. Não vou me recusar a uma conversa. O homem sorriu em parte aliviado. Obrigado, rapaz. Não vou me prolongar mais para não prejudicar seu trabalho. Aqui estão os sapatos. Ele estendeu o cartão para efetuar o pagamento e, em seguida, recolheu a caixa. Cuide-se, Marcos, e obrigado pela compreensão. Marcos apenas o acompanhou até a porta da loja, ainda atordoado com aquele encontro. Depois que o senhor foi embora, ele tentava processar todas as informações. Sofia havia rompido o noivado, estava arrependida. E agora o pai dela vinha pessoalmente solicitar que ele a escutasse. Diante de tudo isso, Marcos sentiu no peito uma mistura de curiosidade, receio e, quem sabe, uma discreta esperança de esclarecer o que restara mal resolvido. Alguns dias depois da conversa entre Marcos e o pai de Sofia, ela apareceu na casa dele. Helena estava na cozinha preparando um bolo e, assim que atendeu a porta, deu passagem à moça sem hesitar. Marcos, que estava sentado na sala, levantou-se ao ouvir os passos e sentiu um aperto no peito ao reencontrá-la. Oi, Marcos, disse Sofia com a voz suave e o olhar cheio de remorso. Oi, ele respondeu cruzando os braços. Não conseguia disfarçar uma certa rigidez na postura. Por um momento, nenhum dos dois disse mais nada. Helena percebeu o clima e preferiu se recolher à cozinha para dar-lhes privacidade. Você pode me ouvir, por favor? Pediu Sofia, dando um passo à frente. Preciso falar tudo o que sinto. Marcos respirou fundo, sem cruzar o olhar diretamente com ela. Pode falar. Ela o observou, lembrando de cada tentativa de contato que fizera em vão. Então, decidiu ser direta. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Pelo que fiz, pelo tapa, pelas palavras duras, pela forma como agi. Eu estava sob uma pressão enorme, pensando que precisava salvar a empresa do meu pai a qualquer custo. Marcos soltou o ar, lembrando-se do quanto aquilo o ferira. Você me humilhou na frente de todos. Me deixou sem emprego. Sofia desviou o olhar, contendo as lágrimas. Eu sei, e me arrependo profundamente. Fiquei desesperada ao ver Augusto e me viro nesse modo de autoproteção. Achei que, se eu fosse contra ele, seria pior. Não estou justificando o que fiz, mas quero que entenda que eu estava cega pelo medo. Marcos observou o semblante dela. Podia perceber que Sofia carregava uma dor genuína. E agora? O que vai fazer da sua vida? Ela passou a mão pelos cabelos, pensativa. Vou procurar emprego antes que meu pai quebre de vez. Quero ajudá-lo de alguma forma, e não vou mais me sacrificar em um casamento abusivo. Marcos recordou-se do que o pai de Sofia havia dito na loja. A propósito, a empresa onde comecei a trabalhar está à procura de um gerente para a filial nova. Você tem experiência de sobra para isso, não tem? Sofia arregalou os olhos, surpresa e tocada. Sério? Você me indicaria, depois de tudo?
Ele esboçou um sorriso tímido. Posso te indicar, sim, mas isso não apaga o que aconteceu. Só que também acho que merecemos uma chance de recomeçar. Diante daquela resposta, ela se aproximou com os olhos marejados. Me perdoa, Marcos, de verdade. Ele finalmente a olhou nos olhos e, depois de um instante de hesitação, assentiu. Eu perdoo. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Sofia, que deixou que algumas lágrimas corressem discretamente pelo rosto. Mesmo emocionada, soltou um leve sorriso de gratidão. Nas semanas seguintes, Sofia compareceu à entrevista para gerente na loja de calçados e, graças à sua experiência, foi contratada. Logo se adaptou ao ambiente, demonstrando ser uma líder competente e atenciosa com os funcionários. Marcos e Sofia passaram a se ver todos os dias no trabalho e a relação deles voltou a crescer, agora de forma mais sincera e aberta. Obrigada por ter confiado em mim, repetia ela às vezes, lembrando os momentos difíceis em que eles estiveram afastados. Eu sabia que você era capaz, só precisava de uma chance, respondia Marcos sorrindo com o canto dos lábios. Apesar desse clima de reconciliação, ainda existiam resquícios de dor. Sofia pedia perdão de tempos em tempos, mostrando que não esquecia a forma cruel como o tratara. Aos poucos, porém, Marcos foi superando a mágoa, reconhecendo a mudança genuína dela. Enquanto isso, Augusto herdava a empresa do pai, que se aposentara de vez. Sem a experiência do patriarca e sem o apoio de alianças poderosas, um reflexo da ruptura com Sofia, ele enfrentava uma crise interna. Boatos diziam que vários setores estavam em pé de guerra e que a má administração o afundava cada dia mais em dívidas. O pai de Sofia, por outro lado, acabou vendo sua empresa falir completamente, mas com uma aposentadoria planejada e alguns investimentos pessoais, conseguia levar uma vida tranquila, sem luxos, mas com o conforto necessário. Meses se passaram. A vida seguiu seu curso de maneira surpreendentemente mais harmoniosa para Marcos e Sofia. Certo dia, Helena convidou o pai de Sofia para um jantar em sua casa, algo simples, mas feito com muito carinho. A mesa estava posta, repleta de pratos caseiros que perfumavam o ambiente. Helena sentou-se à cabeceira, radiante em ver o filho feliz. Ao seu lado, Marcos, já mais confiante, esticou a mão para segurar a de Sofia. O pai dela, sentado do outro lado, observava a cena com um meio sorriso. Antes de começarmos a comer, disse Helena erguendo a xícara de chá em um gesto de brinde improvisado. Quero dizer que estou muito feliz por estarmos todos aqui. Marcos concordou, olhando para Sofia com carinho. E eu queria aproveitar para contar uma novidade, anunciou chamando a atenção dos dois. Eu e Sofia estamos namorando. O pai de Sofia bateu palmas, contente por ver a filha recuperada dos traumas recentes. Helena sorriu, emocionada, enquanto Sofia retribuía o olhar de Marcos, com os olhos brilhando de alegria. Ali, em meio às risadas e ao aroma dos pratos deliciosos preparados por Helena, o jantar transcorreu num clima de celebração discreta, mas sincera. Depois de tantas turbulências, cada um encontrara uma forma de reconstruir sua vida, e o futuro se descortinava com novas possibilidades de esperança e felicidade.